Olá, galerinha aqui do canal, querendo dicas preciosas. Bom dia, boa tarde, boa noite para cada um de vocês. E o tema do vídeo de hoje é: Deus dá diferentes armas para cada situação que vivemos. Já faz algum tempinho que o Espírito Santo de Deus tem falado para mim sobre essa palavra, para mim estar compartilhando com vocês, né? Não sei se você já parou para pensar que às vezes nós passamos por algumas lutas, por algumas situações, por alguns desertos que não acabam nunca. Ou que aquela situação, ou que aquele deserto se estende por meses, por dias, por anos, né? Às vezes até acaba, mas demora um tempo para aquele deserto acabar, demora muito tempo para aquela luta acabar, né? Para aquela tribulação passar. Não sei se você já se questionou o porquê que isso acontece. Por que nós passamos por essas situações difíceis e nunca vencemos ou demoramos para vencê-las? Bom, se você é novo ou nova aqui no canal, né, se inscreva aqui no canal se você gostar desse vídeo. Eu me chamo Karine de Martini, tenho 40 anos, sou casada com o Rogério de Martini há 20 anos e nós temos um filhinho chamado Benjamin de um aninho de idade. Bom, vamos lá para a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Para mim compartilhar essa lição que Deus trouxe para mim e para vocês, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34. Respondeu Davi a Saul. Bom, para essa palavra de hoje, Deus trouxe ao meu coração o exemplo de Davi, que foi considerado por Deus um homem segundo o coração de Deus, e ele é o criador e o autor da maioria dos salmos da Bíblia. Bom, vamos lá. Respondeu Davi a Saul, teu servo. Apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso, tomou um cordeiro num rebanho, e eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da boca. Levantei-se contra ele e ele contra mim. Agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e esse incircunciso filisteu será como um deles. Portanto, afrontou o Senhor dos exércitos. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi, bom, somente até aí. Aqui Davi está falando para Saul, né? Como ele lá, quando ele cuidava, Davi ele era pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas do pai dele, como Deus tinha dado a vitória para ele sobre um urso e um leão, que ele tinha matado com as próprias mãos enquanto ele cuidava das ovelhas do seu pai. Ele tirou um cordeiro da boca do urso e do leão. Né? E ele está falando ali para Saul, porque tinha um filisteu chamado Golias que estava enfrentando Saul e todo o exército de Israel. E ninguém tinha coragem para lutar com Golias. E aí Davi estava falando que ele tinha coragem, que ele queria lutar contra Golias, porque Deus já tinha dado a vitória para ele contra o urso e o leão. Quanto mais, né, contra um filisteu que era ímpio, né, um incircunciso, que não amava e não temia a Deus de Israel. Né, que era o Deus de Davi e é o nosso Deus. Bom, vou pedir também para vocês estarem abrindo comigo em 1 Samuel, aqui, continuar em 1 Samuel 17, para vocês lerem comigo o versículo 40, que diz o seguinte: tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje do pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Isso mesmo. Versículo agora 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Versículo 49. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Gente, olha que lindo como Deus honrou a Davi, né? Mas se vocês estudarem um pouquinho depois com mais calma a palavra de Deus, vocês vão descobrir que Davi, ele era filho de Jessé, que era um homem de Deus, temente a Deus, né? E Davi, ele foi ungido depois como rei de Israel, futuro rei de Israel. Então o pai dele já tinha ensinado ele a buscar ao Senhor. O pai dele já tinha ensinado ele a ter intimidade com o Senhor, orar a Deus, ser temente a Deus e ter uma vida com Deus.
né? Para Davi chegar nesse nível onde ele venceu um gigante chamado Golias, que todo o exército de Israel tinha medo e ele não tinha medo, ele teve coragem, né? Ele tinha coragem, mesmo tendo medo, talvez ele até tivesse medo, mas ele foi corajoso. Ele venceu a Golias com uma pedra e com uma funda na mão, né? Isso significa que ele orou, ele buscou o Senhor e ele venceu porque Deus estava com ele. A própria palavra do Senhor fala que Deus estava com ele. Né? Ele fala aqui para o filisteu: você vem contra mim contra espada, porém eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado, aqui no versículo 45 do capítulo 17. Então Deus deu a vitória a Davi. Né? Mais uma situação em que Davi venceu e foi vitorioso. Muitas vezes a gente quer fazer coisas com as armas erradas. A gente quer vencer as situações da nossa vida, certas situações, certas lutas e passar por certos desertos com as armas erradas, né? Vamos abrir também 1 Samuel, capítulo 6, versículo 14. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14 ao 15. 2 Samuel, capítulo 14 ao 15. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Aqui Davi está comemorando porque a arca está sendo levada para a terra dela. Né? A arca do Senhor foi resgatada de uma outra terra e estava sendo levada para o lugar que era para ela estar. E aí Davi estava adorando ao Senhor, dançando com júbilo ao som de trombetas. Olha que interessante. Mais uma vez nós encontramos Davi adorando a Deus, dançando para Deus, buscando a face do Senhor, lutando com a arma da adoração. Gente, tem várias histórias bíblicas que falam sobre o poder da adoração. Às vezes, tem certas situações na nossa vida que nós temos que vencer adorando a Deus, glorificando a Deus, cantando para Deus, dançando para Deus, né? Teve uma situação que o muro de Jericó caiu ao grito do povo de Israel que estava ali, né, orando, adorando a Deus. Deus tinha mandado eles rodearem o muro de Jericó, né? Então, para cada situação, Deus nos dá diferente arma para a gente vencer. Muitas vezes você ainda não venceu essa luta que você está passando porque você tem usado a arma errada. Muitas vezes eu não venci certas lutas, dificuldades que eu tenho passado porque eu tenho usado as armas erradas, né? Não estou falando aqui que nós também não devemos nos preparar fisicamente, naturalmente. Né? Davi, ele era um soldado raso de guerra. Ele sabia muito bem como cuidar, como usar uma funda com uma pedra, né? Um soldado raso, ele tinha essa responsabilidade no exército, quando o exército fosse lutar, dele usar a funda, né? Então, Davi, ele foi treinado, né, para ele atirar com a pedra, né? Ele roda assim numa alta velocidade, pá, mata o inimigo. Então, muitas vezes a gente tem que fazer o nosso lado natural, mas também a gente tem que fazer o lado espiritual, que é buscar ao Senhor. Eu vou pedir para vocês aqui, para que o Senhor nos dê as estratégias certas para aquela luta, né? Vou também pedir para vocês lerem 1 Samuel 30, para vocês voltarem para 1 Samuel, capítulo 30, e lerem aqui junto comigo, no versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Também vou pedir para vocês lerem o versículo 17. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, nenhum escapou, senão só os 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou todo mundo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres, e não lhes faltou coisa alguma. Né? Aqui, mais uma vez, Davi prevaleceu. Mas a gente vai ver aqui no versículo 8 de 1 Samuel 30, que Davi consultou ao Senhor antes de ir para a guerra. Ele falou: Senhor, eu devo ou não devo ir guerrear? Então, tem certas lutas que a gente vai enfrentar na nossa vida que nós temos que consultar ao Senhor. Nós temos que perguntar: Senhor, é para mim entrar nessa luta? É para mim entrar nessa batalha? É para mim interceder por essa situação? É para mim guerrear essa guerra? Né? Muitas vezes a gente quer entrar em guerra que não são nossas guerras, que o Senhor não nos permitiu entrar. E por isso que a gente sai dali todo
abatido. Por isso que ali a gente é abatido pelo inimigo, ali a gente é vencido pelo inimigo, porque Deus não nos deu permissão para entrar naquela luta e naquela guerra. Até mesmo quando a gente vai orar por alguém, a gente tem que perguntar, consultar o Senhor, Senhor, eu devo orar por esta pessoa? Né? Porque às vezes a gente está chamando uma guerra para nossa vida, para nossa casa, para nossa família, e a gente não está capacitado para lutar aquela guerra, porque o Senhor não nos mandou lutar aquela guerra. Então Davi ele consultou e Deus deu uma vitória. Mais uma vez Deus deu vitória para ele. Só que dessa vez ele lutou com espada. Ele lutou, agora ele já era guerreiro. Ele não era mais um menino, né? Como ele venceu ali o urso, né? Em 1 Samuel 17, versículo 34, ali ele era um menino, pastor de ovelha, um moço, pastor de ovelha, jovenzinho. Ali ele lutou com as suas próprias mãos e venceu e matou o urso e o leão. Ali ele era um jovem ainda, um menino, jovem. Né? Tanto é que o pai dele não mandava ele pro exército para ele lutar, porque o pai dele tinha medo dele ser ferido, dele ser morto. Porque o pai dele protegia ele era o caçula da casa. Né? Mas aqui, em 1 Samuel capítulo 30, Davi foi para a guerra e lutou contra os amalequitas. Aqui ele já era um guerreiro. A arma que ele usou aqui foi a espada. A arma que ele usou aqui foi uma arma diferente que ele usou lá para matar o urso e o leão, que foi com as próprias mãos. E aí a gente teve aquela situação que ele venceu a Golias com a funda e com a pedra. Ali Deus deu outra arma para ele vencer aquele gigante, que foi a funda e foi a pedra. Agora aqui em 1 Samuel 30, versículo 17, ele lutou com a sua espada. Ele já era guerreiro, um homem adulto, um homem maduro. Tinha ali já outros guerreiros lutando com ele. Então, para cada situação da nossa vida, o Senhor está nos ensinando hoje. Tem uma arma específica, tem uma direção do Espírito Santo de Deus específica. Em todas as guerras que nós vamos lutar, todos os desertos que nós vamos passar, nós temos que consultar o Senhor, orar ao Senhor, pedir ao Senhor, Senhor, eu devo ou não devo entrar nessa guerra? Eu devo ou não devo entrar nessa batalha? Eu devo ou não devo ir para esse deserto? O Senhor vai comigo, porque se o Senhor ir comigo, eu terei vitória, né? Espero que essa palavra de hoje tenha falado profundamente ao seu espírito, ao seu coração, à sua alma, que essa palavra de hoje, ela venha edificar a sua vida, abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, e até o próximo vídeo. Tchau!